Mantém, pessoal. Sentar cada um nos seus lugares, em silêncio, virar para frente. Como sempre, uma vez por mês, nós temos a nossa abordagem da diversidade religiosa. Há algum tempo nós temos falado aí sobre uma das grandes religiões do planeta, que é o cristianismo. Na verdade, a maior religião do planeta, tem mais de 2 bilhões de fiéis, e tem como livro sagrado a Bíblia, que seria a palavra de Deus revelada ao seu povo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. É a forma como ela foi dividida. No Antigo Testamento foi a revelação de Deus ao povo judeu, ao povo hebreu. E depois nós temos o Novo Testamento, que relata a história de Jesus, que seria o Filho de Deus, a própria palavra de Deus encarnada, e os seus discípulos, os apóstolos, suas cartas e suas revelações, como o livro de Apocalipse, que é o livro que encerra a Bíblia, que fala sobre justamente a revelação de como seria aí para alguns no final dos tempos. Para outros, para os estudiosos especialmente, o livro de Apocalipse nada mais é do que o livro alegórico, simbólico. O livro alegórico, simbólico, para se referir ali aos dilemas e problemas enfrentados pelo povo de Deus na época do Império Romano, que seria a Nova Babilônia, a besta, o 666, que seria o imperador romano naquela época. Outros interpretam como se fosse o que irá acontecer no final dos tempos. Essa interpretação é uma interpretação completamente limitada, até porque, se olharmos aí, já tem praticamente 2000 anos que Jesus morreu, e até hoje as profecias contidas ali não se concretizaram. Mas a galera tem fé nisso. Hoje vamos falar de um episódio de um trecho do Antigo Testamento, lá no segundo livro de Samuel, capítulo 6, que é o texto que fala sobre a arca em Jerusalém. Lembrando que Deus, quando se revelou a Moisés e ajudou Moisés a libertar o povo da escravidão do Egito, depois Deus vai e envia os 10 mandamentos para Moisés. Depois dos 10 mandamentos, Deus manda Moisés fazer uma arca onde o próprio Deus iria se assentar para caminhar com o povo no deserto, enquanto eles estavam ali em busca da terra prometida. Depois da libertação da escravidão no Egito, o povo de Deus fica andando 40 anos no deserto com Moisés. E é nesse deserto que Moisés vai receber os mandamentos e vai receber a revelação também de que Deus queria uma morada itinerante, que era a arca, né? Uma morada onde estavam as tábuas da lei e onde tinha 2 querubins de ouro. Olha só um problema também aí, né? Lá no primeiro mandamento da Bíblia está escrito o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e não fazer para si imagens de outros deuses, ou imagens de ídolos, de divindades. Então não está supostamente proibindo de fazer imagens. Mas aí isso está lá em Êxodo 20, onde Deus revela os 10 mandamentos. Depois em Êxodo 25, quando Deus manda fazer a arca da aliança, 5 capítulos depois, ele manda fazer 2 querubins de ouro. O que é um querubim, você sabe? Um pombo. Pombo? Bem com pombo. É uma estátua, é uma imagem de algum deus. Querubim é um anjo. Ele pede para fazer 2 estátuas de anjos. Anjos que o povo nunca tinha visto. E anjo que no tempo de Moisés sequer era algo que o povo de Deus tinha contado. A concepção de anjo só vai surgir entre o povo hebreu no contato com os babilônios. Na Babilônia que havia essa crença em seres angélicos. Tanto anjos que seriam do bem, quanto demônios que seriam do mal.
Então é bem posterior a Moisés. Moisés é ali pós-escravidão no Egito. Então não tinha essa concepção, mas mesmo assim manda colocar 2 querubins de ouro na Arca da Aliança. Isso é problemático. Isso mostra, na verdade, que o texto do Êxodo, que narra a saída ou a libertação da escravidão do Egito, ele foi escrito provavelmente no exílio da Babilônia. Segundo a Bíblia, se pegarmos a cronologia bíblica, Moisés teria vivido no século XIII a.C. O alfabeto hebraico só foi desenvolvido depois do século X a.C. Então, falar que Moisés escreveu o Pentateuco, que são os primeiros 5 da Bíblia, é um meio grotesco. O povo não sabia, né? O povo que escreveu isso ele sabia. Na verdade, essas histórias poderiam existir, mas através da tradição oral. E eram muito mais mitos do que relatos históricos. O que é um mito? É uma narração sobre as origens que tenta explicar a origem de um povo, e coisas nesse sentido. Então, a arca teria 2 querubins de ouro, teria as tábuas da lei, que seriam 10 mandamentos que Moisés recebeu, e o próprio Deus se assentaria nela para caminhar com o povo. O povo teria que carregar essa arca, mas o povo não podia encostar nessa arca. Podia encostar nela, poderia levar à morte. É o que a gente vai ver nesse episódio aqui. Esse episódio mostra essa transição. A arca, que era itinerante, era a morada de Deus itinerante, agora ela vai se instalar em Jerusalém. E Jerusalém vai passar a ser a cidade sagrada. Então agora o templo de Deus não é mais itinerante, agora ele é fixo. A partir desse momento, Davi e depois Salomão vão empreender a construção do templo. Deus, que outrora morava na arca, a arca que era carregada pelo povo e fazia com que Deus se movimentasse. Agora Deus não se movimenta mais, ele tem uma cidade, a cidade sagrada de Jerusalém. Então, sob a liderança do rei Davi, a arca foi levada da casa de Abinadab. Abinadab morava em Kiriat Jearim. Ela foi levada até Jerusalém. Passa a ser agora a morada fixa de Deus para o povo de Deus, porque lá será construído o templo. Quando o boi tropeça na viagem, Uzá, filho de Abinadab, apoia a arca com a mão e é morto de imediato por Deus. Mas só por isso é problemático. Um Deus que é amor mata a pessoa só porque encostou no negócio. Não funciona isso. Na verdade, o livro do Antigo Testamento não tem essa perspectiva de que Deus é amor. Deus do Antigo Testamento ele é violento, ele é genocida, ele é vingativo. Ele é muito diferente do Deus de Jesus. Mas aí, os teólogos cristãos fazem todo um malabarismo retórico para poder dar algum sentido, alguma lógica para fenômenos e fatos assim. Como Deus havia proibido de tocar, quem tocasse morreria, porque é um trem sagrado, um bagulho sagrado. Né? Então Davi, temeroso, depositou a arca na casa de Obed-Edom, antes de afinal transportá-la para Jerusalém 3 meses depois. E aí, quando ele transporta, finalmente Jerusalém passa a ser a sede da arca. Depois a arca vai acabar desaparecendo no próprio exílio. Já tem relatos de que a arca já não existia mais, talvez ela nunca tenha existido de fato. Talvez seja, na verdade, um mito criado pelo povo de Deus. O mito para falar que é um Deus itinerante, um Deus que caminhou com o povo do deserto, um Deus que depois se instala na cidade sagrada de Jerusalém, que passa a ser o centro da vida religiosa dos judeus. E depois dos cristãos também, porque vai ser em Jerusalém que os principais episódios da vida de Jesus vão acontecer. E para os muçulmanos também, porque para os muçulmanos, Maomé, ele vai para Jerusalém, e de Jerusalém ele faz as suas funções ao céu. Alá leva ele para o céu. O nome haveria sido levado para o céu a partir de Jerusalém. Então é uma cidade sagrada para as 3 grandes religiões monoteístas. Né?
Então, ao matar Uzá, Deus enfatiza um princípio estabelecido no livro de Números, lá no Pentateuco. O Pentateuco é composto de Gênesis, é aquela teologia grega que fala sobre as origens, a criação ali, até a escravidão do povo no Egito. Depois, como o Êxodo começa a sair do povo do Egito, aí temos Números, Deuteronômio e Levítico. São os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que só os coatitas teriam permissão de carregar a arca, mesmo assim não poderia tocá-la com as mãos, eles deveriam carregá-la, mas usando um suporte para não encostar ali o corpo na arca, porque se encostasse morria. Mas ainda que quem a tocasse morreria, né? Então esse é um episódio aí que mostra essa crença. A crença de um Deus aí antropomorfo, um Deus que senta, porque a arca tinha um trono, é um Deus sentacão. Se Deus é espírito, não tem características materiais, ele não tem corpo. Se ele não tem corpo, ele não precisa sentar. Se ele é onipresente, ele não precisa estar num lugar só. Temos aí um problema da onipresença divina também nesse relato. Porque se Deus é onipresente, por que ele vai sentar numa arca? Ele tem em qualquer lugar ao mesmo tempo. Ele não precisa estar sentado, ele é simplesmente presença. Depois do templo, que vai ser em Jerusalém, eles vão construir o templo. Mais uma vez, se Deus é presente, ele não precisa de casa, ele não precisa de lugar, ele não precisa de assento, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E estar em todos os lugares ao mesmo tempo não é estar como nós estamos. Nós estamos com o nosso corpo, ele não tem corpo, por ser espiritual, ele é pura presença. São problemas aí dessa revelação, dessa que é a palavra de Deus, e apresenta sempre muitas ou inúmeras contradições que o fiel comum não vê, porque os pastores, os teólogos, os líderes religiosos, eles fazem todo um malabarismo retórico para poder tirar essa camada contraditória e apresentar algo que seja palatável e manipulado para se conseguir controlar o seu redil, as suas ovelhas, né? Compreenderam aí? Alguma dúvida? Está tranquilo? Favorável? Então, por hoje é isso aí, galera.